Pessoal, e para fazer as mesinhas de cabeceira, eu vou reaproveitar essa madeira aqui, que é acho que é uma lateral de guarda-roupa, pessoal. Então, eu vou utilizar ela para fazer as mesinhas de cabeceira. Vou dar uma limpada nela e vou levar ela ali na minha varanda para começar os trabalhos e vou mostrando para vocês. Pessoal, já trouxe a tábua aqui, então eu vou começar cortando essa parte aqui, pessoal, que tá estufada. Eu não vou utilizar, que dá pra vocês verem melhor. Eu vou cortar, tirar uma parte dela, pra deixar só as partes que eu vou aproveitar. Pessoal, aqui eu já cortei essas duas aqui. Só falta eu colocar o tamanho certo, né? Que é 35 centímetros de largura por 55 de altura, que eu vou fazer essa mesinha. Aqui eu tô fazendo o corte do tampo agora. Eu risco certinho, pessoal, eu faço alguns pontinhos. Depois eu faço um risco pra unir, pra ficar mais fácil o corte. Pessoal, aqui por enquanto eu cortei as quatro partes que eu precisava. As duas laterais, a prateleirinha do meio e essa aqui que vai ser o tampo, que é a parte de cima. As madeiras tem algumas que estão um pouquinho mais grossas que a outra, pessoal. Mas depois eu dou um bom acabamento. Tem umas que vai ficar com esses furinhos assim, ó. Então eu passo massa de madeira antes de finalizar, antes de pintar. E primeiro eu vou fazer a montagem, né? Pra ser mais fácil, e depois eu vou fazendo os acabamentos. Pessoal, então eu já fiz os cortes das madeiras, né? Essas duas aqui vão ser as laterais. Essa aqui eu vou utilizar na prateleira do meio. Essa eu vou fazer o tampo, a parte de cima. E essa aqui vai ser a parte de baixo. Daí agora, pessoal, eu vou começar a fazer os pré-furos para começar a iniciar a montagem. Depois eu vou fazer o fundo, eu mostro a madeira que eu vou utilizar para fazer o fundo, porque a gente colocando fundo dá mais firmeza, né, pessoal? Deixa mais firme o móvel. Como essas madeiras já não são tão reforçadas assim quando a gente coloca parafuso, por causa que são um compensado de madeira, né, pessoal? Então não é tão resistente. Então a gente colocando o fundo, ele fica mais reforçado. Pessoal, que eu já fiz os pré-furos nas madeiras. Peguei uma broca um pouco mais grossa, pessoal, para escariar, para o parafuso ficar bem rente à madeira. Pessoal, aqui eu tinha essas rodinhas, que era de um outro móvel antigo que eu tinha que estragou. Daí eu guardei as rodinhas, né? E daí eu reaproveitei nessa mesinha, ó. Elas estão funcionando bem. Parafusei tudo. Coloquei 3 parafusos em cada que eu achei que é suficiente, né? Porque não vai coisa pesada em cima dela. Pessoal, agora eu vou iniciar a parte dos acabamentos. Então eu vou utilizar essa massa de madeira para poder tampar os furos que tem lá na mesinha e os parafusos. Pessoal, todos esses furinhos, esses arranhados que tem aqui, na lateral onde tem o corte da madeira, como essa parte não tem a fita de borda, então a tinta não pega. Então passando massa de madeira, depois eu vou lixar também, daí a tinta pega e fica um acabamento bem melhor. Pessoal, aqui eu passei já a massa corrida. Vou ver se precisar, depois que ela secar, se ficar algum furinho ainda mostrando, daí eu passo mais massa e aguardo secar de novo, para depois fazer, para começar o processo de lixar. Porque ela tem que estar bem sequinha a massa, pessoal, para lixar e para dar um acabamento bom, né? A parte de cima eu passei aqui nos parafusos também. Na lateral tinha uns arranhados mais fundos, então eu passei também ali para ficar bem bonitinho. Pessoal, agora já secou a massa aqui da mesinha. Coloquei ela aqui fora pra mim estar lixando, pessoal. Passei nos vãozinhos também a massa, né? Ó, até agora é só eu passar lixadeira. Faz 3 dias já que eu passei a massa, pessoal. De hoje eu vou conseguir voltar pra poder pegar pra finalizar ela. Então eu vou estar lixando pra deixar bem lisinho, né? Pra ficar com essas partes porosas assim, de onde eu passei a massa, onde tinha os furinhos. E aqui é onde não tinha fita de borda. Pessoal, e a tinta que eu vou usar para pintar lá a mesinha vai ser esse esmalte da Lux Color, branco acetinado. Então eu vou utilizar ele, vou diluir e vou passar lá. E comprei esse rolinho aqui também. Pessoal, vim mostrar o resultado final aqui da mesinha para vocês como ficou. Eu dei em total 3 demãos de tinta, pessoal, para ficar bem branquinho assim, ó. Aqui eu coloquei essa luminária. Aqui eu coloquei esse quadrinho aqui da minha cachorrinha Lua. Aqui na parte de baixo, pessoal, eu coloquei essa bíblia. Ali eu coloquei essa panteirinha, aquela suculenta permanente. Então eu coloquei ele aqui
lado da minha cama, pessoal. Lá do outro lado, eu quero fazer... Eu tinha uma mesinha que tava aqui, vou ver se eu vou dar uma mudada nela. Ou quando eu achar mais dessas madeiras, pessoal, eu vou fazer mais uma mesinha igual essa, pra colocar do outro lado. E por enquanto, só vai ficar desse lado aqui com essa mesinha. Pessoal, deixa nos comentários aí pra mim o que vocês acharam. Se vocês gostaram do resultado final. Como eu falei pra vocês, eu coloquei rodinha também. Não coloquei fundo, pessoal, porque a madeira que eu tinha lá não deu pra fazer o fundo. Mas depois, se eu achar aquelas madeiras de fundo de guarda-roupa, de cômodo, essas coisas, aquela madeira bem fininha, eu vou fazer um fundo também pra colocar ali. Mas ficou bom assim o resultado. Acho que não tem nada pra esse fundo lá atrás, né? E eu acho que serve bem aqui, pessoal. Uma coisa, eu aproveitei que eu tinha aqui em casa. A única coisa que eu gastei mesmo, pessoal, foi com a tinta que eu comprei. O resto tudo eu já tinha em casa, os parafusos, as madeiras, né? As rodinhas também eu reaproveitei. Pessoal, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse vídeo hoje ficou mais curtinho, né? E deixem nos comentários para que vocês acharam, se vocês gostaram dessa ideia que eu trouxe aqui de reaproveitamento de madeira, pessoal. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.